Tá. Aqui paramos. Aqui continuamos. Tá? Vamos lá. Ciclo do carbono, né? Então, a gente estava vendo ontem, vimos, né, em relação ao efeito estufa, que é algo natural, que tem uma temperatura, vamos dizer assim, né, não muito variável, estável, dentro, né, de um certo limite no planeta Terra, faz com que a gente tenha condições de vida, né, em várias partes do planeta, e isso é uma questão importante. Bom, a gente, nós humanos, pela ação antrópica, ação industrial, queima de combustíveis fósseis, né, desmatamento, queimadas, etc., etc., a gente acelera um processo, ou seja, acelera o efeito estufa, né? E aí a gente tem o quê? Um aquecimento global na sequência. Por quê? Porque esses gases, né, dentre eles o gás carbônico, tá? Ou o dióxido de carbono, ele vai fazer uma camada, okay? E essa camada impede que os raios, então, se dissipem, né, para fora do planeta, e com isso eles começam a um ricocheteia, né? Ele ricocheteia e acaba, então, aumentando a temperatura do planeta Terra. Isso é o que a gente chama de efeito estufa, tá? Então, a gente tinha conversado, só que eu falei que eu ia parar por ali, e aí a gente entra agora na questão dos biocombustíveis, né? Pensando em Enem, uma questão sempre pertinente. Já utilizaram, inclusive, né, a fermentação, a produção de metano, tá? Então, bactérias que faziam decomposição e acabavam liberando metano, e esse metano, né, é extremamente importante para a produção de gás e geração de energia, né, que era o que, teoricamente, se deveria fazer nos aterros sanitários, né? Então, quando a gente fala de aterro sanitário, não é lixão, não é simplesmente um depósito. Então, no aterro sanitário, né, existe nesses locais, vai existir uma grande produção de metano, e esse metano poderia ser canalizado, né, e utilizado como fonte de energia. Claro que é um processo bem complexo, porque o metano é altamente inflamável, tá? Por isso que muitas vezes, não sei se vocês já viram, mas em alguns lixões, principalmente em grandes cidades, São Paulo, etc., às vezes tem explosões, só para você ter ideia. Explosões, pega fogo, né? Por quê? Porque existem esses gases, a gente chama de bolsões de gases, que são formadas a partir da decomposição, né, da matéria orgânica que está lá presente. Isso já veio no Enem. Era um cachorrinho, né, que estava passeando, acho que com uma mulher, e aí numa primeira imagem ele estava passeando e defecava. Essas fezes aí era utilizada, né, para a produção de energia num poste, tá? E aí perguntava que processo estava envolvido nisso, ou que gás estava envolvido nisso, tá? Então, olha lá, ó, biocombustíveis, né? Então, ó, antes da liberação do CO2 na atmosfera, esse é absorvido através da fotossíntese. Então, vamos lá. Então, a gente precisa, para falar de biocombustível, a gente precisa dos vegetais. Pode ser partes do vegetal, não precisa ser o vegetal inteiro, tá? Então, o que a gente tem? Ó, a energia solar e a fotossíntese, ok? O que acontece? A partir disso aí, então, a gente pode fazer uma extração de um óleo, tá? Esse óleo pode ser utilizado na produção de biodiesel, ok? Pode ser utilizado na forma de combustível renovável. Então, olha lá, ó, este óleo aqui, ó, quando ele é reciclado, tem muita gente que utiliza o óleo aqui na cidade, né? Existem coletores, né, de óleo, principalmente nesses restaurantes, né? Restaurantes, esses aí de fast food, né, que utilizam muita fritura, e aí esse óleo ele é levado para uma indústria e essa indústria passa a produzir o combustível. Então, teoricamente, tu não retira mais, né? Tu não retira mais da onde? Tu não retira mais do ambiente, ou seja, do petróleo, tá? Então, ele não é de um combustível fóssil, e sim de algo, né, que já está na natureza, que foi, né, captado, ou seja, né, através do vegetal, e com isso, por isso que a gente chama de energia renovável, tá? Porque já existiu essa energia lá na forma, né, de moléculas orgânicas, foi utilizada, nesse caso aqui, para fritura, e depois ela volta na forma. E esse CO2, ó, permanece nesse ciclo. Então, tu não acrescenta. Consegue entender a diferença? Não está acrescentando esse CO2 na natureza. Tu está apenas colocando ele, utilizando ele e depois repondo ele.
como a fotossíntese, né? Ela libera 6 e absorve 6. Aqui, o que tu vai fazer? Tu vai pegar aquelas moléculas orgânicas que foram utilizadas e vai recolocá-las no ambiente após a queima desses combustíveis. Entende? Agora, se eu tiro do petróleo, que está lá no subsolo, o que vai acontecer? E eu queimar, eu vou estar aumentando a quantidade desses gases, né? Eu vou estar aumentando a quantidade desses gases, não esqueça, não posso gritar, né? A quantidade desses gases para a atmosfera. Porque ele já está no mundo vivo, percebe? A diferença do biocombustível? Ele já está aqui na plantinha. Eu só apenas vou colocar ele de novo, que vai ser extraído e que vai ser absorvido novamente. Olha aqui uma outra situação, né? Então, plantas, né? São utilizados, por exemplo, o álcool, ok? O Brasil, né? O Brasil foi um grande, nos governos anteriores, foi um grande incentivador, né? Dos carros flex, né? Claro que a gente sabe que tem uma questão política, tá? Não vamos entrar também, né, nesse mérito, mas vamos pensar na questão ambiental. Então, por exemplo, o álcool ele é extraído da onde? Da cana. Da cana de açúcar. Então, tá vendo? É um biocombustível. Então, por exemplo, tu tem um carro que é flex, claro, a gente sabe que consome mais, etc, etc. Tudo isso a gente sabe, tá? Mas, por exemplo, quando tu utiliza o álcool, ou, por exemplo, tem gente que abastece, né, 60%, 70% do como é que é, do combustível de um carro, sei lá o quê, ele também acrescenta ali, completa com o resto de álcool. Isso também tem uma economia em termos de bolso, talvez não tanto de rendimento, né, do carro, mas ao mesmo tempo, né, tu vai ter então, né, vai estar auxiliando ou vai estar ajudando as questões ambientais, tá? Então, as plantas, vamos lá, a cana de açúcar produz etanol, esse etanol vai ser colocado nos combustíveis, combustível com 85% do etanol, aí tem variações, né? O veículo, né, com flexibilidade de combustível, que é o que a gente chama de flex. Após a queima, esse CO2 é liberado para o ar. Mas ele já estava no mundo vivo, entende? Então, a gente não está acrescentando mais dióxido de carbono na atmosfera. A gente está apenas recolocando aquilo que já estava presente e que os vegetais, né, teriam aí retirado. Tranquilo? Sim. Gente. Ciclo do oxigênio, acho que esse é bem tranquilo, tá? Com a fotossíntese, libera o oxigênio atmosférico através da respiração, né? Água, e a gente faz a fotossíntese. Então, olha lá, respiração, retira o oxigênio. Os animais aqui, né, vão se alimentar, etc. O vegetal vai liberar, vai respirar, e aí tu vai ter o oxigênio também com uma importância para a combustão. Né? Então, não esquece que o oxigênio também é importante para a combustão dessas moléculas, tá? No caso aí do fogo, etc, etc. Ok? Aqui, ó. Então, o que é o receptor de oxigênio? Olha lá, então, um oxigênio, tá? Receptor final de íons de hidrogênio, e, então, na respiração celular. Então, se tu mistura hidrogênio com oxigênio, tu tem água, né? Então, liberado a partir da fotólise da água. Então, esse oxigênio, ele é liberado, conversamos ontem ainda sobre isso, né? Ele é liberado a partir, então, da quebra da molécula de água na fotossíntese, tá? Os hidrogênios vão lá formar a glicose e os oxigênios dessa água vão ser liberados no ambiente. Na respiração celular, nós temos aqueles NAD e aqueles FADH, são os transportadores de elétrons, ou seja, né, de hidrogênios, a fase escura. Desculpa, fase escura nada. São os transportadores, por exemplo, para a formação de ATP e de água. Tá? Aqui aquele oxigênio que quebrou, tá? E aqui está aquele oxigênio, o que ele vai formar? A água. Já na fotossíntese, na fotólise da água, a gente já conversou, né? Os hidrogênios vão formar a molécula de glicose, o oxigênio vai ser liberado, o oxigênio da água. Aquele do CO2 vai compor a molécula de glicose, assim como o carbono. Por isso, C6H12O6. O C e o O vêm do gás carbônico, o hidrogênio da água. E o oxigênio da água é liberado para o ambiente. Tá? Com duas maneiras, né? Que aí o oxigênio ele vai estar circulando, vamos dizer assim, né? Circulando no mundo vivo, tá? Nesse ciclo aí que a gente tem da respiração
e da fotossíntese. Então, ele vai participar de 2 ciclos, respiração e fotossíntese. Bom, chegamos naquele que mais aparece, naquele que realmente é o mais importante, naquele que já caiu algumas 3, 4 vezes no Enem, tá? Que é o ciclo do nitrogênio, ok? Então, ó, qual a importância dele? Antes de olhar o que está aí, né, escrito, né? A importância dele é que justamente, né, o nitrogênio ele faz parte de, compõe algumas moléculas, né, bem importantes para o metabolismo das células, como, por exemplo, né, as proteínas e ácidos nucleicos. Tá? Além de tudo, né, as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina e a uracila. Por isso, base nitrogenada. Por isso, aminoácidos, do grupo amina, que caracteriza por ter o NH. Tá? Bom, constitui, então, cerca de 78% da composição da atmosfera, tá? Em nitrogênio. Tá? Plantas e animais não utilizam ele diretamente, a atmosfera. Então, o que é isso que está te dizendo? Está te dizendo que tanto animais como vegetais não conseguem retirar o nitrogênio atmosférico. Então, agora ele está aqui, aqui na minha sala. Tá? Então, eu não consigo inalar esse nitrogênio. Eu não consigo absorver. As plantas que estão ali no cantinho também não conseguem retirar. Então, elas vão precisar, vamos dizer assim, né, de um auxílio, primeiro de uma fixação, para depois, né, de toda uma transformação até que ele consiga entrar no mundo vivo. Tá? Então, as reações de fixação, transformação de nitrogênio são realizadas por bactérias no solo. Então, até isso a gente tem que cuidar. Por exemplo, quando a gente fala, né, de fotossíntese, quando a gente fala de adubação, quando a gente fala de agrotóxicos, né, quando a gente fala de alteração de pH, de chuva ácida. Então, todas essas problemáticas a gente tem que estar atento ao solo, porque isso pode modificar o que a gente chama de microbiota do solo e fazer com isso que ele não consiga mais absorver nitrogênio, tá? Então, por que assim, NPK, lembra dessa sigla que eu já falei para vocês? N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. O NPK é o adubo orgânico, desculpa, o adubo inorgânico. Okay? O que esse adubo inorgânico faz? Ele dá os ingredientes que o solo não tem, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio para formar as moléculas orgânicas, o fósforo para dar energia para esse vegetal, né? E o potássio para dar o equilíbrio, né? Vamos dizer assim, a osmorregulação do vegetal. Tá vendo? Então, é por isso que se acrescenta, né, ou se joga no solo o NPK. Tá? Algumas etapas. Agora, vamos lá. Deixa eu tomar um gole d'água. Então, o que nós temos aí? Nós temos, então, o nitrogênio atmosférico. Tá? Então, a gente vai passar pelo primeiro processo. Como é que ele é fixado? Isso que é importante. A fixação biológica. Então, ele vai se dar através da amônia. Ok? Porque a amônia, olha aqui, ela vai precisar passar por um processo. Então, vamos lá. A amônia vai precisar ser transformada em nitrito e depois nitrato. Então, já te adianto. Tá? Já vou te adiantar. O nitrogênio só consegue entrar no mundo vivo através de nitrato. Tá? Só consegue entrar no mundo vivo através de nitrato. Ou seja, as plantas só conseguem absorver nitrato. Não consegue absorver o nitrito, não consegue absorver a amônia e não consegue absorver o nitrogênio atmosférico. Tá? Nós, animais, a gente só consegue retirar, né, esse nitrogênio de outros animais, obviamente, quando a gente se alimenta de outros animais, através das plantas. Tá? Então, quem faz a fixação biológica? Isso já caiu até na prova de química, esse ciclo, tá? Quem faz a fixação de biológica? Então, que é, né, a transformação do nitrogênio em amônia. A bactéria do tipo Rhizobium. Tá? Então, é um grupo, é um gênero, na verdade, a chamada de Rhizobiums. Bem? Bom, então ela fixou. Agora está no solo. Beleza. O que eu tenho agora? Eu tenho um segundo processo, que é a transformação de amônia em nitrito. Tá? Tu tem que saber esses nomes. Ainda mais vocês, que a maioria de vocês vai fazer vestibular. Tá? Então, assim, qual é o nome do segundo processo? Nitrosação. Okay?
que é a nitrosação, Elton? É a transformação de amônia em nitrito. Tá? Quem é que faz isso? Um outro grupo de bactérias. Tá bem? São chamadas de nitrossomonas. Ou seja, essa transformação aqui, ó, aqui, tá? São as nitrossomonas. Bom, agora o que eu tenho? Eu tenho nitrito. Então, agora eu preciso transformar, eu não, né? No solo precisa ser transformado o nitrito em nitrato. Então, eu tenho agora um processo chamado de nitração. Quem é que faz? As nitrobacter. As nitrobacter. As nitrobacter transformam nitrito em nitrato. Agora sim, né, eu tenho o nitrogênio disponível para os seres vivos, ou seja, para as plantas e assim por diante. E ela entra para fazer a síntese proteica, formação de aminoácidos, etc, etc. Tá? Agora, olha só, processo de nitrificação é o conjunto de nitrosação mais nitração. Tá? Então, se perguntarem lá, quem é que faz o processo de nitrificação? Vai achar as bactérias nitrossomonas e nitrobacter. Ok? Tranquilo? E aí, por último, é o processo de liberação e não absorção, também acontece, tá? Bactérias que, porventura, possam liberar, tá? Vão liberar, por exemplo, esse nitrogênio. Tem nitrogênio demais aqui no solo, não tem porquê. Elas transformam, então, aquele nitrato, ok? Em nitrogênio atmosférico. Liberam. Sabe quem é que faz isso? As pseudomonas. Toma cuidado com essa bactéria, porque essa bactéria aí também causa infecções hospitalares, tá? Uma bactéria de solo, que é comum, né? A maioria das bactérias de solo elas estão ligadas a infecções hospitalares, como, por exemplo, em pessoas queimadas, tá? Pessoas que têm, né, o corpo queimado, com, né, vamos dizer assim, queimaduras graves e tal, é uma das bactérias que acabam infectando aquelas feridas, né, aquelas lesões, e acabam levando as pessoas a óbito, tá? As pseudomonas. É uma das bactérias, com quase absoluta certeza, não vou te dar 100% de certeza, mas uns 90% de certeza, que é ela que é a principal, né, de infecções hospitalares de pessoas queimadas, tá? Tranquilo aqui? Elton, e por que aqui tem uma setinha que volta das plantas para cá e dos animais para lá? As plantas podem morrer, os animais também. E aí serão decompostos e nós teremos a liberação de amônia. Tá? Tranquilo? Aqui, né, uma partezinha assim, vamos dizer assim, mais contextualizada, tá? Como aparece aqui, né? Coisinhas aí mais, vamos dizer assim, mais complexa, tá? Então, o que eu tenho aqui? Né? As árvores, as bactérias fixadoras, né? Nas leguminosas, porque elas fazem associações com as leguminosas, fazem a fixação do nitrogênio no solo, okay? Do tipo risóbio. Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma amônia, tá? Aí, depois que eu tenho nitrito, a amônia, aí depois que eu tenho aqui o nitrito, depois eu tenho o nitrato, e aí eu tenho essa absorção pelos vegetais, tá? O que a gente chama de bactérias nitrificantes, porque, lembram? O conjunto dessas duas aqui, né, formam as bactérias nitrificantes, tá? Que tá dentro do conjunto, né, de nitrosação e nitração, tá? Então, esse conjunto aqui. O que acontece? A gente pode perder pela lixiviação, a chuva, a gente pode perder por volatização, então tudo isso pode sendo liberados, tá? Então, tem lá os seres vivos, né, fungos e bactérias aeróbicas e anaeróbicas que vão fazer um processo de decomposição. Eu só botei essa imagem aqui porque ela, né, tem uma carinha assim bonita, tá? Então, olha só, o que tem aqui? Bactérias desnitrificantes, de novo, né, as pseudomonas vão fazer esse processo. Bom, Elton, e aí, como é que a gente chama, né, a absorção lá das plantas? Aqui o nomezinho, processo de assimilação, quando tu tem o nitrato livre e o vegetal necessitar para fazer a síntese proteica, então eles vão fazer a absorção
através das raízes. Bem? E a gente vai ver, né, algumas coisinhas importantes, pensando principalmente na prova do Enem. Então, ó, ciclo do nitrogênio e a relação que eles têm com esse grupo, né, de plantas chamadas de leguminosas. Tá? Então, todas as leguminosas vão apresentar o quê? Vão apresentar estruturas chamadas de nódulos, tá? Nódulos bacterianos, aonde vão fazer a fixação desse nitrogênio. Então, ó, possuem, né, bactérias fixadoras de nitrogênio em associação mutualística. Olha o mutualismo, lembra? Dependência. Lembra? O mutualismo ele é obrigatório. Se tu tirar dali, a bactéria morre e a raiz também não consegue absorver. Consequentemente, vai morrer. Tá? Uma associação mutualística é uma associação interespecífica, aonde nós temos o quê? Benefício para ambas espécies que se associam. Então, é uma relação interespecífica harmônica, tá? Nesse caso aqui, muitíssimo obrigatória, tá? Tranquilo? Ó, o que eu tenho aqui, então, ó, o cultivo de leguminosas, então, repõe o nitrogênio do solo. É o que a gente chama de adubação verde. Só que, para isso, Lara, Maria, o que a gente vai precisar? Olha aqui, ó, uma rotação de culturas, aquela região, um consórcio de culturas, tá? Então, olha isso aí, ó. Tá? O que é a rotação de culturas? Em determinadas épocas do ano, tu vai plantar leguminosas. Nas outras épocas, tu planta, né, outro tipo de grupo, né, de vegetais, tá? Então, com isso, tu fazendo essa rotação de culturas, então aí tu vai ter nitrogênio suficiente para que tu tenha, né, sempre nitrogênio disponível no solo e, consequentemente, o crescimento dessas plantas. Ou tu faz, aí, que a gente chama, né, de intercalação ou consórcio de culturas, aonde tu vai fazer linhas, né, de uma determinada espécie e linhas de leguminosas e assim por diante, sucessivamente. Então, essas duas maneiras vão fazer com que o solo onde tu tem a plantação, ele consiga, então, né, ter as quantidades de nitrogênio suficiente para que essas plantas consigam sobreviver sem acréscimos de adubos externos, ou químicos, ou de alguma outra forma. Tranquilo? Só que tem mais a cara de geografia do que de biologia, tá? Só para adiantar para vocês. Mas sabe como é que é, né? Aqui a obtenção da amônia, tá? Então aqui uma síntese de Haber-Bosch, tá? Então nós temos nitrogênio mais reação com hidrogênio, aonde tu tem a amônia mais energia. Ah, então aqui foi o experimento dele em laboratório, amônia produzida em temperatura de 450 graus centígrados, em pressão de 200 atm. Então, é algo muito fora da nossa realidade, né? Porque, tu vê, a nível do mar nós temos uma atmosfera. Então, esse processo foi desenvolvido em laboratório, óbvio, né? Pelo Bosch, tá? Produzido em escala industrial na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Olha só, componentes de explosivos. Cheguei a me engasgar. Então, olha só, atualmente a utilização produzidos de fertilizantes para a utilização na agricultura. Então, tu quer ver? Inclusive, só para vocês terem ideia, né? A invasão que se deu, né? No Iraque e tal, não é? Vocês lembram disso? A invasão do Iraque, por exemplo, ela se deu porque existiam indústrias de fertilizantes. Então, por quê? Porque no fertilizante, tu consegue, ou através dessas reações em laboratório, tu consegue, então, produzir, né? Substâncias que são explosivas, tá? E aí os Estados Unidos alegou, né, que eles tinham lá a formação como é que é, de explosivos de grandes escalas, ou, por exemplo, de bombas atômicas e não sei o quê. Que, na verdade, podem ser utilizados também, né, para uma coisa ou outra. Vamos adiante. Fechamos aqui. O que temos agora? Na sequência, isso aqui.
Aí, ó, os biomas, né? Que faz horas que não aparecem na prova de biologia. Então, vamos lá. Então, né? Características, então, como se caracteriza então um bioma, para não confundir com outros conceitos, né? De ecologia, tá? É uma reunião, né, de diversos ecossistemas, não de todos, okay? Agrupados em uma única região geográfica. Tá? A gente poderia parar por aqui. Tá? Mas, se a gente quiser acrescentar, com características mais ou menos uniformes de clima e geomorfologia. Por isso que eu falei para vocês. Né? É mais comum cair as questões de biomas ligadas a, por exemplo, a geografia de bioma especificamente, tá? Do que propriamente de biologia. Bom, quando vem de biologia, eles normalmente vêm com alguma planta, vêm com algum animal, né? E aí tu tem que pensar nas características daquele bioma, né? De temperaturas, de chuvas, de estações, né? De alimento disponível para aí, então, pensar, né? Que tipo de característica que aquele ser vivo poderia, né? Estabelecer ou ter naquele momento. Tá? Então, ó, o Brasil, né, é característico justamente devido a essa grande biodiversidade que ele tem, mais rica do mundo, possui maiores reservas de água doce, 1/3 das florestas tropicais que ainda restam. Então, assim, ó, o Brasil, obviamente, é dotado de uma grande biodiversidade, só para vocês terem ideia. Tem países, por exemplo, que vão apresentar apenas um único bioma, porque a gente vai ver os biomas brasileiros, mas existem, né, os biomas mundiais, que são, por exemplo, savana, né, uma série de outros, aí tundra, são biomas que nós não temos, né, com aquelas características específicas, mas que a gente tem alguma coisa muito semelhante, né, parecido. Mas como é aquela história, né, parecido não é igual, tá? Então aqui, ó, nós temos na biosfera, ou seja, né, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. E os biomas, né, são estruturações geomorfológicas, né, que caracterizam ou que se aproximam por uma questão territorial ou até mesmo de semelhança. Então, o que, que a gente tem? O talassociclo, o epinociclo e o liminociclo. Tá? Então, o que, que a gente tem? Né? O talassociclo, que são os ambientes marinhos, ou seja, aqueles de água terrestre. Tá? Nós temos o epinociclo, que é o ecossistema terrestre, todos aqueles. Tá? E o liminociclo são aqueles, né, que vão compor as águas doces, rios, lagos, né, e assim por diante. Tá? E aqui nós temos as zonas, né? Quem não, vamos dizer assim, especificamente, né, para a prova de biologia, a gente não tem muita importância. Mas só vou comentar, ó, zona nerítica, que é a zona, né, próxima da praia, ou do cordão arenoso, seja lá como for a praia. A zona abacial, que aí já pega até 2.000 metros, e a zona abissal, que é aquela zona de grande profundidade, tá? E aqui no liminociclo, aqui sim, a gente precisa só fazer um detalhezinho. Nós temos dois tipos de água, as águas lênticas e as águas lóticas. As águas lênticas normalmente são aquelas águas onde não tem movimentação de rios. Né? Então, por exemplo, lagos, né? Vamos ter lagoas e assim por diante. Tá? Não tem, vamos dizer assim, correnteza. Tá? E as águas lóticas são aquelas que têm, né, uma corrente permanente, como nos rios, nos córregos. Ela pode ser mais forte ou menos forte, mas aí está dentro das águas lóticas. Tá? Então, são esses três grandes ecossistemas, talassociclo, epinociclo e liminociclo. Então, aqui, ó, coloquei isso aqui para a gente só comentar de uma forma geral, que são os biomas mundiais, tá? Então, aqueles que são caracterizados, né, ou que estão espalhados pelo mundo todo. Okay? O que eu tenho aqui, então? As florestas tropicais, né, que estão de uma forma geral, ó, aqui nesta região, aqui nesta, ó, vai indo lá adiante. Nós temos aqui na África, nós temos aqui na Ásia. Tá? Então, nós temos floresta tropical não só aqui no Brasil. Tá? Aí, o que nós temos? As savanas, né, de uma forma geral. Aí, tu pode ver que, né, até o próprio tratamento que se tem de um bioma mundial, ele pode englobar algum bioma que nós temos muito específico no Brasil. Tá? Como aqui, por exemplo, né? Mas aqui as savanas, de uma forma geral, se a gente estivesse aqui, ó, onde está o nosso cerrado ali e tal. Né? Pega um pedaço até mesmo do Pantanal aqui, ó. Os desertos. Então, percebe, ó, os desertos, como a gente conversava, né? Os desertos, de uma forma geral, eles estão
basicamente, ou em sua grande maioria, sempre nas mesmas linhas. Pode perceber, ó, nós estamos aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e os 30 graus norte, e nós temos aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e os 30 graus sul, ó lá, ó, lá na Austrália, aqui, né, na África, aqui, por exemplo, no Atacama, vendo? Então, ó, de uma forma geral, como eu falei para vocês, eles podem ter variações para cima e para baixo. Tudo isso devido são o quê? Essas grandes florestas que foram sendo desmatadas e acabaram com um ciclo de água, que a gente chama, né, de, por exemplo, rios aéreos, que é o que traz chuva, né, ou que levam chuva para outras regiões, tá? Então, há os desertos absolutos, com gelo, rocha ou areia, né? Então, a gente também vai ter isso aí. Chaparral, que são específicos, né, de determinados locais, ó, Estados Unidos, aqui, por exemplo, na Europa. Há campos de regiões temperadas, olha lá, amarelinho, né? Pega aqui um pedaço aqui, olha aqui onde pega aqui também, ó, olha o Rio Grande do Sul aqui, né? Argentina, Uruguai, tá? Florestas temperadas, taigas, né? Taigas é interessante porque aí pega a floresta de coníferas, tá? Tundra, a tundra que a gente vai ter nas extremidades aí, que são locais extremamente frios, né? Onde a gente vai ter também, né, pouca alimentação e, consequentemente, poucos animais. Os animais extremamente resistentes, tá? Ainda, né, que a gente tem, então, ó, efeitos da latitude e da altitude sobre os biomas. Isso é interessante também. Poderia cair uma questão assim no Enem, né, porque ela é extremamente contextualizada. Né? Então, ó, as áreas polares e as áreas muito altas. Né? As áreas polares e as áreas muito altas, elas vão o quê? Uma baixa diversidade, estão vendo? Ó? Tá? Baixa diversidade. Tá? Então, ó, conforme a gente vai se aproximando, vamos dizer assim, do Equador, a gente vai tendo o quê? A gente vai tendo, né, e não tão alto, né? Então, baixa altitude, ou pelo menos a nível do mar, a gente vai tendo uma diversificação maior. Ó, floresta pluvial, ou seja, que tem muita a pluviosidade, né? É a quantidade de chuva, né? Olha só, desertos, campos, então a gente tem uma diversidade maior. Conforme a gente vai subindo, vamos dizer assim, né? Tanto é que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Campos de cima da terra, da terra não, campos de cima da serra, tá? Ali para São Francisco de Assis e tal, porque sobe e chega numa parte onde tem, né, assim, uma planície, tá? Tá, aqui, ó, quanto mais próximo, deixa eu repetir aqui, tá, Lara? Olha aqui, ó, quanto mais próximo da linha do Equador, tá, mais diversificação tu tem, ok? Vamos dizer assim, ó, entre os trópicos, né, de Capricórnio, de Câncer, ali tu tem a maior diversidade, tá? Elton, mas tem locais que tem deserto, beleza? Por isso, por tudo aquilo que a gente já conversou, né? Devido ao desmatamento, devido a tudo aquilo ali. Então, um processo de desertificação. Ou seja, né, se continuar no ritmo que nós continuamos em relação à Amazônia, é isso que vai acontecer. Não só naquela região, mas na região subjacentes, tá? Fala, Lara. Que depois dos biomas genética. Não consegui entender, Lara, porque cortou um monte aí o teu... Não consegui, Lara. Deu? Agora estou escutando. Depois a gente vai ver. Depois de bioma tem os impactos ambientais. Tá? Tranquilo, então, aqui? Ó, sempre que a gente vai subindo, né, também não esquece, quanto maior a altitude, mais frio, né? Então, sobe ou chega perto das áreas polares, então a gente vai ter uma menor diversificação, né, das quantidades. Aqui, falando, né, dos biomas mundiais, então, ó, tundra, taiga, floresta, campos, gramíneas tropicais, florestas tropicais, savanas tropicais e os desertos, né? Então, precipitação, temperatura, vegetação. Aqui que eu quero que vocês se detenham, tá? Sério. Okay? Então, olha, eu não preciso que vocês, pelo menos para a prova de biologia, tá?
Eu não preciso que vocês decorem se chove muito, se chove pouco, se isso, se aquilo. Mas eu preciso que vocês entendam a importância, né, que tem das vegetações e dos seres vivos. Porque através da vegetação, eu consigo saber que tipos de seres vivos vivem naquele local. Então, vamos lá. Ó. A tundra, né, são herbáceas, ou seja, ervinhas, líquens e musgos. É só isso que tem na tundra. Tá? Olha a diversidade. Porque se só tem isso, então são né? Não são todos produtores, mas, por exemplo, as herbáceas são produtores. Então, eu tenho uma baixa quantidade de produtores, consequentemente, consumidores também. Então, a diversidade é baixa. Tá? Na taigas, né? Ou também chamada de floresta boreal. Então, eu tenho o quê? Ó? Árvores arbóreas, perennifólias, tá? Arbustos. Tem diversidade muito baixa. Bom, perennifólias. Elton, o que é isso? Ela é perene. Tá? Ou seja, ela não perde folhas. Tá? As folhas não caem desses vegetais. Tá bem? Na taiga. Bom, florestas temperadas. Tá? Eu tenho arbóreas caducifólias. Ou seja, são aquelas que vão perder todos os anos as folhas. Caducas, né? Folhas caducas quer dizer que são folhas que caem todos os anos, tá? Então, ó, a diversidade, tá vendo que a diversidade está aumentando? Ó, a diversidade está aumentando, tá? Campos e gramíneas, né? Eu tenho principalmente campos de gramíneas, principalmente gramíneas, né? O próprio nome está dizendo. Então a diversidade é baixa, tá? Florestas tropicais, arbóreas perenes, arbustos, cipós, epífitas, tá vendo? Olha a quantidade. Tem uma maior diversificação. Okay? Então, a diversidade é altíssima, diga-se passagem, é a maior que tem. De todos os biomas da face da Terra. A maior diversidade são nas florestas tropicais. Tá? Aqui no Brasil, a gente está praticamente exterminando. Né? Tem ainda resquícios aqui, pedaço do Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem mais, né? E um pedaço lá do Rio de Janeiro. Okay? São Paulo ali também e tal. Ok? Bom, depois o que a gente tem? Ó, savanas, né? Savanas, nós temos ali, ó, gramíneas, árvores baixas, né? Arbustos, né? Tem uma diversidade alta. E aí, por último, o deserto, né? Onde a gente tem alguns arbustos e principalmente cactáceas, né? Onde a gente tem de baixa a moderada. Aí vai depender do tipo de deserto que nós estamos falando. Tá? Por exemplo, o deserto do Atacama ele tem uma diversidade baixíssima. Tá? Já o deserto do Saara, a gente já pode considerar que ela é moderada. Okay? Então, isso também, está vendo? Ó, é relativo de acordo com o tipo, né? De acordo com o tipo de deserto local que ele está e assim como ele foi, né? Gerado. E aí, realmente, a gente chega naquilo que tem maior importância para nós, né? Pensando na prova do Enem ou pensando também nas provas de biologias que vocês vão se deparar por aí, tá? Então, nós temos o bioma, né, amazônico, temos o bioma pantanal, ela, ó, né, curtinho, pequenininho. Temos o bioma pampa, nosso aqui, né? O bioma de mata atlântica, como eu falei para vocês, ó. Nós temos a grande parte dele, principalmente em Santa Catarina, tá? Nós temos, né, parte dele aqui no Rio de Janeiro, ok? Vai pegar ali Espírito Santo, um pedaço aqui de São Paulo, tá? A gente tem o Cerrado, ok? E lá nós temos a Caatinga, tá? Bioma amazônico, ok? Então, ó, é a maior floresta pluvial tropical do mundo, tá? Não confunde pluvial com fluvial, tá? Com F tem a ver com rio, tá? Pluvial tem a ver com pluviosidade ou quantidade de chuva. Então, ela libera uma grande quantidade de água para o ar. Lembra o água, aquela água lá que é liberada na respiração também dos vegetais? Ela libera para formar aqueles corredores que a gente está conversando há horas, dos impactos ambientais. Esses corredores é que vão trazer chuva, né, de acordo com os movimentos aí das massas de ar, tanto para o centro-oeste, tanto ali para o sudeste, como também, né, para outros locais que não são aqui no Brasil. Tá? Ocupa quase a metade do território brasileiro,
Isso pode confundir, né? As pessoas talvez não tenham estudo ou que tenham muito má vontade, dizendo que a Amazônia é muito grande, então que se pode desmatar. Tá? É a maior biodiversidade do mundo, ok? Controvérsias, isso aqui a gente fala porque justamente a gente estima que se tenha, tá? Que não se conhece tudo que tem dentro da Amazônia, e aí quando eu digo tudo, eu falo, né, de seres vivos e tal, tá? Composta pelos maiores rios do Brasil, até mesmo do mundo, em extensão, em tamanhos, em distâncias, tá bem? A vegetação é muito diversificada, acho que dá para entender por quê. E há muitas espécies de animais, alguns estão ameaçados de extinção, de novo, né? O desmatamento, né? Pelas queimadas, e assim por diante, pelo garimpo. A gente não pode esquecer que também tem o garimpo nessa região, tá? O clima é quente e chuvoso, olha lá, ó. Ele é chuvoso porque ela é uma floresta pluvial, tá? Inclusive, não sei se vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Que, por exemplo, em Manaus, né, o pessoal tem mania de marcar tipo, um encontro lá, sei lá, pessoal, vamos marcar a aula para depois da chuva, né? Porque tem uma chuva todos os dias no mesmo horário, tá? Que é em torno ali entre 15 e 16 horas. Então, o pessoal marca ou antes da chuva ou depois da chuva, tá? Então, por quê? Porque é o tempo do que rola a fotossíntese, entende? A fotossíntese liberou a água para o ambiente, liberou a água para o ambiente, precipita e acaba chovendo naquele horário mais ou menos regular, tá? Tu sabe lá, tu tem um compromisso, sei lá, às 4 horas, tu sabe, começou a chover, tu já sabe que de repente tu pode estar atrasado, ok? Então, olha lá, desmatamento pode influenciar o clima do planeta. Por quê? De novo, né? Por causa da absorção de CO2, né? Então, se tu não tem uma quantidade grande de plantas para absorver, né? E aí, quando eu falo plantas, eu falo de grandes árvores, como acontece na Amazônia, porque não acontece, veja bem, né? Tu não tem como comparar a quantidade de CO2 que uma graminha ou que um pasto, vamos pensar aí o azevém, né? Que eles utilizam bastante para plantar, né? Para dar de alimento aí para os bois, vacas, etc. Tá? Não consegue ter a mesma quantidade, por exemplo, que uma árvore, né, de grande porte, ela vai retirar. Tá? Então, isso, né, pode influenciar, assim como as quantidades de chuvas que a gente acabou de ver. E aí tu vai ter mais secas, né? E aí tu vai ter todos os problemas gerados aí, tá? Adianto já para vocês, tá? Não é comum aparecer questões de bioma amazônico. Aí, Elton, isso aí é importante ou é isso aí para eu descartar? Não, o que eu canso de dizer assim, ó, quanto mais uma coisa não aparece, mais chance ela tem de aparecer, tá? Então, a gente tem que entender como é que são essas plantas, pensa, né? Como é que são essas plantas que estão nessa região, né? Então, são plantas que têm um grau de exigência alto ou baixo? A gente já conversou sobre o solo, né? O solo não é dos mais ricos, embora tenha toda essa biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, tem ali dentro muita quantidade de seres vivos, né, que não se conhece, como insetos, né, como outros animais, pássaros, que porventura, né, nem saiam dessa região, que não se consegue, então, né, se reconhecer ou se identificar, tá? Chegamos, né, na caatinga, ok? Então, a característica da caatinga, né, que inclusive o contraste, já vamos conversar sobre isso. Então, se concentra, né, a maior parte dele na região nordeste, tá? O clima é quente e seco, então a umidade é muito baixa, a diversidade das espécies é pequena comparada a outros biomas, tá? Vegetação, então, se caracteriza por arbustos tortuosos com aspecto seco. Então, isso aqui já foi questão de prova do Enem, tá? Por que eles tinham esta característica? E, além de tudo, né, poderíamos acrescentar aí que eu não coloquei. Podemos acrescentar, por exemplo, que eles também são ricos em espinhos. Então, eles vão diminuir, né, a grande quantidade de folhas para perder menos água para o ambiente. Tá? Então, diminuindo a quantidade, tendo mais espinhos. Por que eles são arbustos, né, não são grandes vegetais? Porque tem dificuldade de penetração no solo e aí, consequentemente, de raízes. Também porque a quantidade, né, solo pedregoso, né, e fragmentos de rocha. Então, tem dificuldade para ter grandes raízes e, consequentemente, né, a raiz não serve somente para absorção de nutrientes,
ela também vai ter um processo de fixação no solo desses vegetais. Então, vamos dizer assim, é mais fácil, é mais comum tu observar arbustos, né? Bom, além disso, né? Por que eles são tortuosos, secos e tortuosos? Primeiro, né? São tortos para ter uma superfície menor, uma área menor de contato com o sol. Tá? Isso é uma característica desses vegetais. Isso foi questão de prova do Enem. Tá? Então, perguntava por que os vegetais eram tortuosos, etc, etc. E aí tu tinha que responder isso, né? Então, são vegetais que vão apresentar, né? São tortos para ter uma área menor. Se fossem retinhos, eles teriam uma área maior. E aí, né? O sol incendido com essa temperatura alta e com o ambiente seco, né? Eles elevariam, né? Vamos dizer assim, eles elevariam a temperatura deles e isso poderia causar algum problema, né? De funcionamento, né? Metabolismo desse vegetal. Agora, olha só, que eu quero te chamar a atenção, que inclusive, caiu uma questão na prova lá do colégio de vocês, né? Quando foram lá, né? Fizeram aquela seleção de professores de biologia, tá? Essa questão apareceu, era uma questão dissertativa. Essa aqui era o bioma característico tipicamente brasileiro, ok? Então, quem é o tipicamente que só vai encontrar com essas características em um único local no Brasil, tá? Então tinha que responder lá, tinha 3 questões dissertativas, uma das questões era essa. Saiu na nossa prova, acho que, tipo assim, semana passada, retrasada, exatamente, que era, tipo, de dizer as afirmativas corretas, e uma dizia que o único bioma que é, tipo, exclusivo daqui é a Caatinga. Eu até acho que a questão talvez fosse até a mesma, entendeu? Porque eu acho que eles usam o mesmo banco de questões, entende? Só que aí o que acontece? Eles fizeram como eles queriam 3 questões, né? E ainda tu tinha que escrever lá por que tu queria aquela vaga, sabe aquelas coisas assim de entrevista de emprego? Aí tu tinha que escrever que era na mesma prova. Por que tu merecia, ou por que aquilo ali era importante, quais eram os teus objetivos de vida, aquela história, tá? Então, assim, talvez fosse a mesma questão. Aí, claro, eles tiraram as alternativas e pediam, tipo assim, explique. Não me lembro agora, mas era isso aí. Então, Caatinga é um bioma tipicamente brasileiro, tá? Tu não vai encontrar ele em lugar nenhum do planeta. Bom, Cerrado, né? O nosso segundo maior bioma do país, então só perde para a Amazônia, tá? Possui um solo pobre em nutrientes, ok? É uma característica. Vegetação normalmente é rasteira com plantas espaçadas. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui do cantinho, tu vai ter os vegetais maiores, eles vão ser bem espaçados, então eles não formam, né, um local específico aí. São 2 estações marcadas, sendo elas inverno seco e verão chuvoso. Então, tu tem uma época, né, que tu vai ver aquela coisa tudo avermelhada, aquela cor, né, de argila e tal, tá? E outra que tu vai ver tudo bem verdinho. Então, isso é muito característico do Cerrado, tá? Existe uma grande variedade na sua fauna, inclusive espécies ameaçadas de extinção. Aqui nós temos o tamanduá, né? Então, o tamanduá-bandeira, que é um dos animais símbolo do Brasil, assim como a onça pintada, né? Faz parte também, né, dessa região do Cerrado brasileiro. Tá? Claro, cada vez mais difícil, né, de encontrar no ambiente natural. Por quê? Porque nós temos, né, o avanço da agropecuária, né, e a gente sabe muito bem que onça não vai se dar muito bem, vamos dizer assim, né, com as pessoas que plantam, né, e assim a gente vai ter, né, os animais sendo abatidos, até porque eles podem atacar cães, né, eles podem atacar bezerros, né, e outros animais. Aqui nessa região também tem um animal muito característico, que é a queixada, que é muito parecido com o porco. Nós temos aqui o porco do mato, tá? É uma mistura assim de porco do mato com como é que é, com a capivara, tá? Então é uma queixada que é vamos dizer assim, um alimento preferido das onças pintadas. Então elas caminham quilômetros por quilômetros. E outra, né? Umas 3, 4, 5 queixadas podem matar uma onça, por incrível que pareça. Embora sendo porquinhos, não tem. Tem até uns dentezinhos, assim, parece um javalizinho pequenininho. Mas, tipo, né? Porque eles trabalham muito em conjunto, esses animais, e andam em grandes bandos, tá? Pantanal. Fala, bonita.
É só para mim que está cortando? Não, para vocês também, né? Ah, ô Lara, não consegui entender, escreve ali que eu espero aqui, se aí precisar voltar, eu volto. Escreve ali para nós ali. Elton, enquanto a Lara está escrevendo, eu vou te fazer uma pergunta. Me diz qual é a vegetação mais predominante no caso da botânica aí no Pantanal, por favor? Como assim? Ué, Elton, tipo gimnosperma, aquelas coisas assim, angiosperma, essas coisas assim, é isso que eu queria saber. Do Pantanal? Qual é a mais predominante? Assim, ó, tirando tundra, tirando qualquer outro, assim, tirando né, a tundra que tu viu ali, por exemplo, que tinha briófitas, né, etc, etc, a predominante é sempre angiospermas, sempre, tá? Porque são aquelas mais bem adaptadas, ok? Ah, tu vai ter quantidades e tal, tu pode dizer assim, um local onde se conta o maior número de pteridófitas, daqui a pouquinho vai aparecer, tá? Aí o que vai acontecer? Tu vai dizer assim, tá, mas então aqui é mais pteridófitas. Não, porque ela está dentro de um bioma. Que é, por exemplo, que a gente chama de floresta das coníferas, tá? Ou das araucárias, que separa. Tem alguns livros que, inclusive, na biologia se separa, mas não é para se separar, porque elas fazem parte da floresta tropical. Então, não tem colher. Tá? Então, olha aqui, deixa eu ver. A savana é mais parecido com qual? A savana é mais parecido com... complicado, Lara, porque assim, ó, comparar um bioma mundial, tá, com um bioma nacional é complicado, tá? Então, assim, ó, pode ser, ele tem característica, então eu já vou te adiantar, ele tem característica mais para campos, tá? Para os campos sulinos aqui, né? Para o Pampa, ok? Que aí varia, não sei como é que está agora, né? Como é que está essa classificação biogeográfica, entende? Mas a gente trata pelo Pampa ou bioma Campos Sulinos, tá? Tu vê, só para tu ter ideia, se tu vai ali mais adiante, Uruguai, Argentina, ali Santa Vitória, o pessoal trata como campos neutrais, tá? Então, só para tu ter ideia. Então, varia a nomenclatura, mas se a gente fosse comparar, a savana seria mais ligada ao Pampa, tá? Até porque, se tu pegar onde está a savana e tu traçar o dedo no globo, tá? Tu vai ver que ele está basicamente na mesma reta aí de onde nós estamos, né? Que é onde a nossa composição aí, tá? Então, aqui, ó, um bioma único no mundo, bem, composto por áreas alagadas, compostas por tapetes de gramas e vegetais aquáticos flutuantes. Então, aqui, ó, respondendo a pergunta da Nalanda, olha aqui, ó. A grama a gente sabe o que é. É uma angiosperma, tá? Monocotiledônea, mas é uma angiosperma, ok? Depois, vegetais aquáticos só existe nas angiospermas, tá vendo? Então, aqui, só esse segundo item aqui já responde a pergunta da Nalanda, tá? Onde nós temos, então, as angiospermas sendo predominantes nessa região. Bom, nas matas ciliares, bom, falei em mata, quem é que é predominante em matas? Angiospermas. Cresce uma floresta mais densa, composta por árvores, com casca espessa. Então, tá, beleza. Quero saber por quê. Por que que nesta região tem casca espessa? Vamos lá, vale um chiclete. Microfone. Só o chiclete, que é o que eu tenho para pagar. Tenho Qual é a dois. pergunta que eu não estava aqui? A pergunta é por que que, ó, esses vegetais dessa região, dessa floresta, que existe também no Pantanal, olha aqui, ó, parte dela, né? A periferia, vamos dizer assim, é mais densa e tal, composta por árvores, né, ó, com casca espessa. Nessa região tem menos água não, tanto é que ela é alagadiça, alaga de tempos em tempos, ó, tá? Esse ano Ô, Elton, é por causa da temperatura alta? também tem a ver com a temperatura alta, mas também tem a ver com outro processo que é natural. Eu diria para não perder água para o ambiente, mas não sei. Também. Mas tem um outro fator que é principal, que inclusive esse ano foi dito aí ano passado, foi dito aí pelos ministros que era um processo natural, que às vezes é realmente. Por causa das queimadas?
Perfeito, por causa das queimadas. Tá? Então, os vegetais são acostumados nessa região, nas épocas de seca, quando está vindo, por exemplo, o processo de chuva, tem uma grande quantidade, essa região é bombardeada, literalmente, tá? Bombardeada por raios. E se a vegetação é muito seca, ela pode pegar fogo, percebe? Então, pô, Elton, tá me dizendo que algumas queimadas são causadas pelos raios. Sim, tô te dizendo. Não é a maioria, entende? Mas são causadas. Tu vai ver que depois nos impactos ambientais a gente vai conversar sobre isso, tá? Porque não é só, por exemplo, né? Não é só, por exemplo, não é só, por exemplo, por causa de ação natural, sei lá, liberação de como é que se fala, de balões e tal. Claro que os principais fatores são isso, né? É briga por campos, né? Então eu vou lá, eu quero lá o terreno da Lara, eu vou lá e toco fogo no terreno da Lara para a Lara sair da casa dela e aí eu vou lá e tomo conta do terreno dela. É real, isso é real, acontece no Brasil, isso acontece, não é pouco, tá? Então tu toca fogo lá, o vento está para lá hoje, ó. Se eu tocar fogo aqui no meu campo, vai pegar fogo no campo da Lara. E aí o que tu vai fazer, Lara? Tu lá com tua casa, tu vai esperar lá chegar lá para queimar a tua casa? Não, tu vai pegar tuas coisinhas, vai botar lá dentro do teu caminhãozinho, vai sair, vai esperar queimar, quando tu voltar eu já tô lá dentro. E aí quem é que me tira de lá? Aí eu encho lá de capataz, aí eu tomei o teu campo. Isso acontece no Brasil, ok? Então, essa casca espessa é justamente para proteger esses vegetais, para suportarem essas queimadas e não morrerem. Claro que aquela vegetação rasteira que não tem essa capacidade, como vocês também comentaram, também é, né, por uma questão de proteção contra o ambiente, etc, tá? Rugosas... Ô, Elton, mas daí no caso não era assim, né? Foi com o passar do tempo que a planta foi se adaptando e ficando assim. Na verdade, assim, essa região sempre foi assim, tá? Tanto é que isso é um processo de seleção natural, ok? Então, só que assim, ó, elas não são assim porque o homem toca fogo. Elas são assim porque é uma região que realmente sempre pegou fogo por causa de raios. Claro que com a ação humana nós intensificamos isso, entende? Então, assim, ó, o que a gente fez? Não foi por causa da ação humana, que a gente chama de ação antrópica, que os vegetais produziram essa casca grossa, tá? E sim por um processo, né, que vem acontecendo há anos, ou centenas de anos, milhares de anos, nessa região. Porque ela tem duas estações bem, né, características também, assim como o Cerrado. Uma de chuva, que aqui a gente chama de alagamento, né? Tanto é que os produtores lá de gado e tal, eles têm dois locais, um local onde tem muita água, um local que não tem muita água. Aí eles têm que ficar transportando o gado de um lado para o outro, tá? E rugosa, retorcida, a gente já conversou por quê, né? Diminuir aquela área, né, de contato com o sol. Como a água é um fator abundante, as espécies de peixe são numerosas, tá? Então é muito comum. Então, pessoas que vão, inclusive, pescar no Pantanal, né? As pessoas pobres aí e tal, né? Que vão lá de barco, pescam lá, passam um final de semana pescando e depois voltam para casa deles lá com as fotinhas. Para botar no Instagram. Depois, vivem lá grandes quantidades de mamíferos, como, por exemplo, a onça-pintada, é um animal símbolo dessa região. Muitas aves, né? Porque se é um local muito alagado, uma grande quantidade de alimento, né? E o tuiuiu, que é um animal simples do Pantanal, que é esta ave aqui, bem bonita, cabeça preta, tem esse colar, vamos dizer assim, vermelho, e o resto das plantas dentro. Temperaturas altas, verão chuvoso e o inverno seco, que é aquela estação que eu falei. É a estação alagada, quando chove, tá? A estação seca. Então, hoje, quer ver algo que é muito legal? Para tu ver como eu vou comprovar isso para vocês? Entra no IOP, tá? Instituto Onça Pintada, e olha os vídeos que eles colocam no Reels ali, tá? Tu vai ver que, por exemplo, eles estão lá mostrando, por exemplo, as queimadas. Elton, mas eles estão lá no Cerrado. Mas no Cerrado, quase na fronteira, quase perto do Pantanal. Então, né, os raios, eles mesmos mostram lá e tal, né, essa ação humana e a ação, por exemplo, natural, tá? Tem vários vídeos falando sobre isso e da relação, né, das onças com os agropecuaristas, ou somente pecuaristas, tá? Adiante. Olha aqui, não esqueçam, tá? É um bioma único no mundo, ok? Não existe nada igual a ele aqui. Aí chegamos na Mata Atlântica,
Tá? Ó, um dos biomas com maior espécie de animais e vegetais do planeta, apesar, né, desse, vamos dizer assim, esse restinho que resta dele, tá? Dessa ponta aí, ou dessa pouca quantidade que existe dele. Muitas espécies são exclusivas, como o mico-leão dourado, tá? Árvores altas de folhas largas, okay? Faz parte desse bioma mata de araucária. Então, mata de araucária está dentro disso, tá? Aí tu vai me dizer, pô, Elton, a araucária é uma gimnosperma. Olha aí, a Nalanda tinha me perguntado uma do outro bioma. É uma gimnosperma. Eu vou te dizer, e aí, ela tem uma concentração num determinado local, ali, Paraná, Santa Catarina, tá? Mas a maior parte, olha lá, vamos lá, a gente não pode se deter somente esses 2 estados, a gente tem que deter essa parte do Rio Grande do Sul e toda a parte do litoral brasileiro. Na verdade, isso aqui tudo era composto, né? Tudo isso aqui, né? É composto de mata, da Mata Atlântica, ok? Existem os mangues, né? Que protegem, então, as costas da erosão e da ressaca do mar. E os mangues são, né? A gente não pode esquecer que nos mangues, lembram o que tem nos mangues? Plantas que têm raízes pneumatóforas ou raízes respiratórias, onde as raízes fazem um movimento inverso, lembra? A raiz normalmente cresce para o chão, mas elas fazem um processo inverso, elas crescem assim e dobram para ficar fora da água, para elas não morrerem afogadas. Não esquece disso, tá? É muito comum de aparecer em vestibular. O mangue parece algo pobre, mas também tem uma boa diversidade, principalmente de microbiota, né, de caranguejos, inclusive as caranguejadas lá para o Nordeste brasileiro, né, são retirados, esses animais são retirados dos mangues, tá? Bom, é a área mais afetada pela extinção no mundo, porque olha onde ela está, né? Onde estão as principais cidades, as principais capitais. Então, existe uma expansão dessas grandes cidades. Esquece, né? O Brasil foi colonizado, né, do litoral para dentro do país, né? Por isso que hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a Amazônia, que até chegar à Amazônia levou muito tempo, né? Então, né, Manaus, principalmente. Então, a gente tem uma colonização do litoral para cá. Então, esse é o problema. Então, tu vai botando, sei lá, né, prédios, condomínios, etc., e tu vai eliminando, né, o que a gente tem de maior. Ainda existe, né? Olha só, isso aqui é um corredor, né? Então, se tendo esse corredor, esses animais ainda têm um fluxo gênico, que é assim que a gente chama, que são os corredores ecológicos. Agora, no momento que exterminar um local desse aqui, eles perderem contato, aí tu já vai começar a diminuir o fluxo gênico, que vai, né, acentuar, vamos dizer assim, os problemas, né, de trocas genéticas entre esses animais, tá? Elton, então uma coisa que melhoraria a diversidade aí da Mata Atlântica seria os corredores ecológicos. Ainda não, porque ele ainda mantém, vamos dizer assim, mantém um vínculo, tá? Mas se, vamos supor, assim, ó, que cortasse aqui, ó, na região aqui de São Paulo, tá? Não tivesse mais vínculo, aí cortasse, a gente necessitaria, sim, desses corredores ecológicos, aumentar o fluxo gênico. Não quer dizer que vai entrar em extinção, mas existe uma grande chance, né, de entrar em extinção. Okay? Ideal, antes de tudo isso, é realmente a preservação, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente vai chegar a um ponto que isso vai ser quase impossível de acontecer, principalmente nessas regiões, tá? Isso tem muito a ver com os tipos de políticas que a gente tem. Quando a gente fala quando a gente fala de impacto ambiental, a gente não tem como te deixar a política, né, monetária, a política econômica, a política, sei lá, nem vou falar de partidária, mas a gente não tem como deixar fora isso. Percebe o que eu quero dizer? Porque assim, ó, vamos lá, o que eu vou incentivar? Eu vou incentivar empresas, deixa eu ver, através de puleiros ecológicos. A Lara perguntou aqui, ó, como faz o puleiro ecológico? Através de corredor ecológico, através de puleiro ecológico. Então, o que tu fazer, Lara? Coisa simplesinha. Tu vai botar 2 madeiras, tá? E vai botar um fiozinho. Fio de arame. Tá? Vai enterrar, beleza, vai deixar ali esticadinho. E vai botar embaixo uma quantidade de palha, quantidade de árvore, pedaço assim, sabe, galhos. E o que vai acontecer? Tu vai dar descanso para os passarinhos. O que eles vão fazer quando estiverem descansando? Defecar. E aí, quando eles defecar, tiver um local úmido ali no solo,
a sementinha que está lá nas fezes dele, o que vai acontecer? Crescer. E aí tu vai ter novas árvores, e aí vai se dar todo esse processo. Ou tu faz manualmente, tá? Tu faz as mudas das plantas e sai plantando, literalmente. Que é o que está acontecendo, por exemplo, em Santa Catarina. O pessoal está plantando araucária de novo, porque desmatou tanto que hoje falta pinhão no mercado. E o valor do pinhão é exorbitante. Por quê? Porque eles não conseguem mais produzir em larga escala. Então, o que eles estão fazendo? Estão plantando. Tu vê, o São Paulo jogou lá em Lages, faz o quê? Uns 4 anos, né? Então, faz uns 4 anos que o São Paulo jogou lá, então isso já faz um trabalho. Então, essa árvore, só para tu ter ideia, eles estão plantando hoje para ter um pinhão daqui a 20 anos. Entende? Porque ela vai entrar nesse processo de maturidade talvez daqui a 15, 20 anos. Então, é aquela coisa. Para desmatar, Lara, tu leva uma tarde. Tá? Agora, para tu renovar isso aí, tu leva 20, 30, às vezes mais. Entende? Então, eu falei, por exemplo, que pegou fogo lá, quase uma semana pegando fogo no Taim. Acho que foram 5 dias. Eu te falei ontem, 12 anos. Aí eu fui procurar alguma coisa. Não, os caras preveem 25 anos. Era o dobro que eu tinha comentado ontem para vocês. Entendeu? Então, o que aconteceu em uma semana, tu vai necessitar de 25 anos para reestabelecer aquele ambiente, naquele processo de sucessão secundária. Porque ali vai formar de novo o taim, vai formar o pântano, como quiserem chamar, né? Que aqui no Brasil a gente não está acostumado a chamar de pântano, o banhado ali, vai formar o banhado de novo, ok? Mas até todas aquelas espécies que estavam ali se reestabelecer, é isso aí, no mínimo 25 anos. O que aconteceu em 5 dias. Aí tu imagina desmatando o que eles desmatam na Amazônia todos os dias, em torno de 80 campos de futebol por dia. Tu tem noção do que é isso? 80 estádios ali do São Paulinho, coitadinho, né, que está na nhaca, que está depois de tudo que aconteceu essa semana, olha, eu vou te dizer. Então, tu imagina 80 estádios daqueles ali. É por dia, Lara. A gente não tem noção do que é. Os caras desmatam, tocam fogo em 80 campos de futebol por dia. Isso é todos os dias, para tu ver o tamanho da loucura que é, né? E assim, e não termina nunca, pois é, mas uma hora vai terminar. E outra, uma hora vai deixar de ser clímax, que é mais ou menos estável. E ela vai passar a ser uma estrutura intermediária. E aí é um problemaço, né? Quando a gente tem uma estrutura intermediária, teoricamente, o que a gente não tem? Estabilidade. E qualquer mexida, qualquer alteração vai nos dar o quê? Baita problema. Caso aí para a estruturação desse ambiente. Tá? Bom, então olha aqui, nas áreas mais afetadas por causa da colonização, que eu estava falando para vocês, que a gente fala de impactos ambientais, não tem como fugir. O que eu quero incentivar? Eu quero incentivar que uma indústria produza mais empregos para gerar mais renda, para gerar mais não sei o quê, ok? Então, tu está dizendo para as pessoas assim, se especializem para trabalhar nessa indústria, né, e trabalham numa grande cidade, onde tem um grande centro industrial. É isso que está dizendo. Então, as pessoas migram do campo. E aí o país deixa de se tornar, né, um país, vamos dizer assim, de produtor, né, de alimentos, etc., e passa a ser um país mais industrializado. Tá vendo? É uma questão de visão. Uma questão de visão de mundo, é uma questão de visão estrutural. Né? Não estou dizendo que está errado, mas é uma visão. E com isso, óbvio, tu vai retirar os recursos naturais. Só que, de novo, a gente não pode esquecer que os recursos naturais, eles são limitados. Nós, humanos, agimos como se os recursos humanos fossem ilimitados, e eles não são. A madeira é limitada, a água é limitada. Então, tem uma série de coisas que a gente ainda não entendeu, né? Por incrível que pareça, embora somos, né, chamados de Homo sapiens, o homem que sabe, né, a gente ainda não entendeu que esses recursos uma hora vão acabar. Pode não ser na nossa vida, tu entende? Pode não ser na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, mas uma hora vai acabar. Isso é o grande problema. Então, não tem como falar dessas coisas sem tirar a visão política disso tudo. Mas aí a pessoa não sei o quê. Bom, mas vamos lá. Tu acha que, por exemplo, tu ir lá plantar é ruim? Eu troco hoje, entende? Eu troco hoje. Para ganhar o que eu ganho, eu troco.
vou morar lá no interior, lá de Arroio Grande, São José do Norte, aí e tal, né? Então, assim, ó, por exemplo, para fazer o que eu faço, para o estresse que a gente tem, para a vida que a gente leva no nosso cotidiano. Entende? Estou te dando só um exemplo, tá? Poderia utilizar outros vários exemplos. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome da espécie desse macaquinho? O nome científico eu não sei, tá? Mas esse é o mico-leão dourado, tá? Então, ó, clima úmido, ok? Chuva no verão e inverno seco, normal, né? Existem muitas espécies de árvores consideradas madeira nobre. Isso também é um outro fator, olha aí, ó. Um outro fator que ajuda, né, que incentiva o desmatamento da floresta tropical, tá? Então, só para tu ter ideia, onde é que a gente... Vocês já viram erva mate? Sim ou não? A Lara que fala, sumiu. Ah, a Duda ali. Aqui, ó. Vocês já viram erva mate? Não no potezinho lá, né? Não no pote, não estou dizendo no pote. Ali, misturada ali. Estou dizendo a árvore de erva mate. Vocês já viram? Vocês sabiam que é uma erva? Desculpa, que é um arbusto? Ô, Elton. Fala. Onde que eu vou achar uma árvore de erva mate? Pois é. Pois é. Como é que você faz essa pergunta? Eu só vejo erva mate lá na mateira, né? Pois é, tá vendo? Eu também até, por exemplo, fazer uma saída de campo e me deparar com uma erva mate. E o cara falar assim pra gente, ó, só não arranquem as folhinhas. Aí nós, tá bem. O cara deu as costas, todo mundo tirando folha para ver se era real mesmo a erva mate. Aí ele se virava assim, eu sabia que vocês não iam obedecer, porque acho que já é meio que uma piada assim do guia lá, entende? Sabe onde é que eu encontrei, por exemplo, quando eu fui lá no Aparato da Serra? Quem você chama aí de Itaimbezinho, né? Tem um local lá que tu visita e tal, e lá tem erva mate. A árvore eu nunca tinha visto. Para te ter ideia, eu fazia já biologia e não sabia que era de uma árvore que se tirava a erva mate. Ok? E aí mas é erva mate mesmo, aí tu quebra assim, né, para tu cheirar, para liberar, né, ali, as substâncias dela, para tu ter inalação, e aí tipo assim, é erva mate mesmo. Claro, né, se é uma árvore, óbvio que tem, né? Claro que só poderia ser assim. Entenderam? Então, assim, ó, é isso que eu digo. Então, a erva mate se encontra na floresta tropical. Desculpa, na Mata Atlântica, floresta tropical nada. Chegamos nos Pampas, é esse aqui que nós temos mais proximidade, mais relação, né? Então, ó, é uma palavra indígena que significa plana, né? Região plana. Então, abrange parte do território do Rio Grande do Sul, praticamente todo, né? Na fauna, encontramos várias espécies de mamíferos, aves e peixes, okay? E aí tu descarta, né, o boi, porque o boi não é nativo, não se esqueçam disso, tá? Então, ó, vegetação campestre, assemelha-se a uma grande tapete verde, né? Também possui formação de matas, muito poucas, mas existem, né? Olha aí, ó, com pinheiros, araucárias e cedros. Relevo é composto por cânions, olha aí os cânions, coisa linda. Clima úmido, verão quente, inverno muito frio. Só quem vive cá que sabe do que a gente fala. E depois, a biodiversidade do Pampa está ameaçada pela agropecuária e plantio de eucalipto. Vendo, ó, o que o eucalipto é, que o tio falou para vocês ontem, que eu perguntei para vocês várias vezes. Diz aí pro tio. Como é que a gente chamou o eucalipto ontem? Elton, eu lembro que tu falou isso, mas não foi ontem. Tu disse que o eucalipto não é nativo, não era? Foi ontem. Falei de novo ontem, ainda perguntei para vocês, fiquei esperando a resposta de vocês, porque eu também não me lembrava. Como é que é? Quando tu introduz uma espécie que não é daquela região, como é que a gente chama essa espécie? Até falei que eu ia dar de dica, eu fiquei, não, vou segurar lá para minhas dicas lá no final do ano. Não é espécie invasora, né? Mas eu não lembro. Não, mas ela é considerada, mas como é que é o nome da espécie? Quando tu introduz essa espécie que ela não é nativa, como o eucalipto, tá aqui, ó. O eucalipto está ameaçando a nossa biodiversidade. Ó, a Duda ali queimando os neurônios.
Mas lembra que eu falei ontem, né? Eu prestei muita atenção porque eu não lembrava e agora eu não lembro de novo. Eu também não. Ontem eu fiquei amarrando, perguntei várias vezes, como é que é, pessoal? Vamos lá. E eu, putz, como é que é o nome daquela bola? Quer dizer, dá uns brancos, faz parte. Ô, Elton. Hoje de manhã eu dei 3 aulas particulares, agora de tarde eu dei 4 aulas particulares. Então, assim, a cabeça tá que é um negócio. Vai, fala, quem é que perguntou aí? Não, eu posso dizer que, tipo... Ai, não posso chamar, tipo, o eucalipto de praga, né? Não tem como o eucalipto ser uma praga, tipo, no ambiente. Ou pode ser, ou não. Na verdade, não, tá? Na verdade, não, porque aí a praga, para começar, é um termo que a praga, na verdade, é o humano, né? Porque alguém colocou. Bah, se a Lara fala isso aqui no norte, ela é corrida de pontapé e chute. É que nem eu fui uma vez lá, fazer um trabalho no norte, lá me ameaçaram de morte, eu nunca mais voltei. Entendeu? Faz parte. Como é que é o nome? Não é espécie invasora. Olha a piranha ainda. Falei da piranha de novo. Falei da piranha, falei do eucalipto, falei dos pinheiros lá em São José do Norte, perto do CTG Barreiro do Norte. Ó, vem a Eduardo. Não? Tá aqui, ó. Tá aqui o nome. Como é que é? Vamos? Não? Elton, espera um pouquinho, deixa eu pensar, peraí, deixa eu pensar. Não vale olhar na aula de ontem, né? Não, nem existia ainda a aula. Vamos lá. Espécie exótica. Ela é exótica, porque ela é diferente daquela região, ela é diferente, ela vem de outro local, tá? Fechamos biomas. Poderia ser invasiva, nada a ver, tinha que ser só invasiva, nada a ver isso. Porque assim, se tu colocar uma espécie invasora, teoricamente, ela não tem uma ação antrópica, entendeu? Porque ela, vamos supor, é como se ela tivesse vindo e invadiu aquela região. Agora, se ela foi, vamos dizer assim, trazida, né, por humanos, aí a gente chama de espécie exótica. Porque aí foi colocada porque a gente quis. Aí tá vendo quem é a praga? Não são os gafanhotos que se alimentam e não tem predador natural. E sim quem planta o alimento deles. Que somos nós. Ok? Vamos lá. Ó, a fechar, então. Que loucura, hein? A fechar... ecologia. Aí partiu genética, biotecnologia, evolução e já era. Mais umas 2 semanas e deu uma bola. 3 no máximo. Vamos lá? Então, aí, ó, impactos ambientais. Sem precisar correr, sem precisar loucura. Estão vendo? Falei para vocês, tudo dá certo no final. Olha lá, ó, impactos ambientais. Então, né? Olha lá, ó, definição segundo, né, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Claro que a gente sabe. Bom, é que eu não quero entrar nessas questões políticas, tá? Cada um tem a sua visão política. A gente sabe que muita coisa mudou, né, nesses últimos aí 2, 3 anos, tá? Mas vamos considerar ainda, né? Eu nem sei se esse aqui é o conceito correto. Porque se for esse aqui o conceito, vai dar problema, tá? Vai dar prisão aí para ministro e tal. Mas vamos lá. Então, o CONAMA, né, o primeiro artigo, né, a primeira questão ligada ao meio ambiente, teoricamente, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, olha só, 86, né? 86 é ontem, tá? Então, olha quando o Brasil começou a se preocupar com o meio ambiente. Uma coisa é preocupação, outra coisa é efetivação de fato disso aí, que é uma outra situação. É o que eu digo, o Brasil tem excelentes leis, o que precisa é ser colocado em prática. A Manuela, o Nicolas, aí, apesar que o Nicolas já me disse que talvez mude aí de área e tal, mas a Manuela, até onde eu sei, ela está firme e forte aí na área dela. Então, as leis, né? As leis estão aí para ser cumpridas, né? Então, se existe lei, tem que ser cumprida para todo mundo, né? Rico, pobre, branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, seja lá que cor for, a altura for, peso for, tá? Então, as leis existem. O que precisa é elas serem colocadas em prática. Então, a gente sabe, por exemplo, principalmente no Nordeste brasileiro, no Norte do Brasil, a gente tem um problema seríssimo, né? Que é a questão dos seringueiros, né? Onde é extração ilegal, né? O roubo, olha só, a pirataria, tá? Existe pirataria de vegetais, de espécimes, existe pirataria, por exemplo, de animais, né? Então, tudo isso acontece no Brasil, com auxílios de brasileiros, obviamente, por grana, tá?
Bom, o que acontece com essas pessoas? Pagam multas, né, às vezes irrisórias, né, quase nada, e aí eles estão liberados e continuam fazendo as coisas que eles já faziam. Okay? Se essas leis fossem efetivas, além de tudo, né, o poder não só político, tá, que existe, mas também o poder na bala, no fogo, tá? Que nem a Nalanda brincou, se fosse aqui no norte ela já estava morta, né? Que eles chamam lá na peixeira. Então, por exemplo, vários ativistas já foram mortos por defender o meio ambiente, por defender os índios, etc, etc, tá? Então a gente tem que ter, né, sempre levar isso em consideração, infelizmente, no nosso país. Então, ó, em janeiro de 86, o que é o impacto ambiental? Eu dava, inclusive, essa disciplina, né, no curso técnico, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, é uma parte que eu gosto bastante, tá? Bom, o impacto ambiental é definido como qualquer alteração olha só, hein? Das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Então, por exemplo, ó, se a Duda quiser ir lá no cassino agora, né, ter uma patrola lá nas dunas, ela vai estar alterando fisicamente aquilo lá, percebem? Alterar fisicamente, ela já está causando impacto ambiental. Mas aí a Lara vai lá e libera um monte de Coca-Cola ou um produto químico lá que ela produziu, sabe? Ela vai estar alterando quimicamente aquilo lá e ela está infringindo, né, a 001 do CONAMA. E se o Elton vai lá caçar passarinho, tá? Caçar cobra, caçar ratinho nas dunas, é o que está alterando as propriedades biológicas. Ou se o Elton vai lá e traz uma cobra que não é comum daqui da nossa região e introduz lá, o Elton deveria ser preso, porque ele está introduzindo uma espécie exótica. E isso vai fazer com que ela se alimente ali e aumente a competição com aqueles seres que vivem naquele local. São as espécies nativas. Mas continuando, ó, causando por qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana. Tá vendo, Nalanda? Tá aí, né? Que tá aqui. Aqui para mim. Aquilo que tu me perguntou esses dias em box, ó. Então, por exemplo, um maremoto, um terremoto, eles podem causar impactos ambientais, tá? Mas dentro da nossa lei, olha aqui, ó, atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas, sanitárias do meio ambiente, qualidade de recursos. Então, né, se a gente vai levar ao pé da letra o conceito daquilo que é impacto ambiental, isso a gente não chama impacto. Por isso que a gente chama de desastre ambiental e não impacto. Elton, mas causa um impacto ambiental? Sim, mas a gente tem uma outra nomenclatura para isso, tá? Fica claro isso, bonita? Ô, Elton. Manda. Agora tá me escutando normal, né? Agora sim. Tá. Eu tenho uma dúvida. O impacto ambiental, ele pode ser definido também como, se for tirar alguma coisa de lá? Por exemplo, que nem quando a gente catava marisco na praia. Isso pode ser ou não? Se for uma espécie que estiver ameaçada de extinção e os caras passarem, te pegarem fazendo isso aí, tu tá causando impacto ambiental. Não interessa a quantidade, entendeu? Mesma coisa tu ir lá no Taim e caçar o capincho, né? Que é a capivara. Tem gente que adora carne de capincho. Eu nunca não consegui nem provar, só do cheiro já não me agrada. Então, o que acontece é assim, ó, se te pegarem, tu tá trazendo lá sei lá, tu foi lá para fora. Aí lá no teu campo, lá, o teu capataz, lá, ó, tu mesmo saiu, caçasse e matasse. Eu acho que foi essa Isadora que já comeu carne de capivara, eu tenho quase certeza disso. Tem a Isadora? Isadora aí, ó, vice. Aquela carinha dela, né, tranquilinha. Eu particularmente não gosto nem do cheiro, tá? Nem do cheiro. Mas aí só para responder, né, Lara? Então, assim, ó, se for uma espécie ameaçada e tu vem para a cidade, a polícia te para, a polícia estadual, federal, cara, tu leva uma multa, tu pode ser até preso, dependendo da quantidade. Tá? Por exemplo, a caça no Rio Grande do Sul é liberada em determinadas épocas do ano. Antigamente era liberado só de animais exóticos. Animais exóticos. Por exemplo, quer caçar javali. Okay? Vamos caçar javali, gurizada. Vamos fazer assim, ó, antes para aliviar a tensão do Enem, vamos caçar javali. Beleza. Aí todo mundo pega as suas espingardas e vamos caçar javali. Cara, a gente caça javali a hora que a gente quer. Por quê? Porque o javali é uma espécie exótica. Entendeu? Então, tu pode caçar todos os dias. Tá? Tu vai caçar, dar tiro no javali em tudo que é lugar. Por quê? Porque é uma espécie introduzida, não é nossa. Tá?
Como a hora que tu quiser derrubar um eucalipto, derruba, desde que ele não tenha um ninho de uma espécie nativa, por exemplo, das cocotas. Entende? Se tiver uma cocota lá, comeu capivara. Tem eu dos outros. Pelo jeito estava prestando atenção na aula, né? Olha aqui, ó. Então, aí o que acontece? Tipo, é uma situação que a gente se depara. Como aconteceu, já falei para vocês, no condomínio que tu morava, Lara. Condomínio que tu morava ali, por exemplo, ali, ó, tinha uma árvore, que era um eucalipto, que tinha um baita ninho de cocota. E aí demorou lá quase 2, 3 anos para serem liberados. Olha aqui, ó, já comi dela. Então, são essas situações. Então, tu vai te deparar com esse tipo de situação, né? Aonde, por exemplo, tu pode ter uma espécie exótica, como esse exemplo que eu utilizei para vocês, né? Que o condomínio ficou ali muito tempo. Quer ver? Ó, vamos falar aqui, eu não gosto, né? Mas vamos lá. O velho da van, né? O velho da van ali, as obras não continuaram porque tinha ali resquícios, né? Supostamente de pratos ou de alguma coisa de tribos indígenas, tá? Bom, moral da história, mas vamos supor que poderia ser alguns fósseis, então ali tu não pode mexer mais, até que se dê, né, se pesquise, por quê, como, da onde, e assim por diante, tá? Adiante, então, ó, primeiro conceito, né, ou primeiro impacto ambiental, cada vez mais aí na mídia, né? Então, ó, desmatamento. Então, ó, desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste nessa retirada, né, da cobertura parcial ou total de um determinado lugar. Ele não precisa ser só de árvores, tá? Ele pode ser de outros vegetais, por exemplo, como vegetais rasteiros, tá? Então, não adianta achar que, por exemplo, que o desmatamento, né, é só de mata. Então, no momento que tu altera, de novo, tu altera as condições físicas, biológicas, né, ou químicas de uma determinada região, então tu tá fazendo também esse processo, tá? Então, olha aqui, ó. Quando alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento de necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade, que é o que a gente vem conversando, acho que algumas aulas, tá? Então, a retirada da cobertura vegetal está relacionada, ó, toma cuidado, ó, isso é importante, anota aí, sublinha, risca, né? Quem está aí fazendo qualquer outra coisa, mas isso é muito importante, tá? Então, está ligado ao processo de urbanização, que eu falei, por exemplo, da Mata Atlântica, tá? Está ligado ao processo de mineração, que a gente falou da Amazônia, e a expansão do agronegócio, que é o que acontece também na Amazônia. Tá? Então, isso traz, né, prejuízos muito grandes, ok? Mas muito grandes mesmo. Tá? Vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar que nessa imagem aqui de baixo, tá bem? Vamos pegar só essa imagem de baixo. Vamos supor, ó, que a Nalana tinha me perguntado, a Lara também, ó, como é que se dá esses corredores biológicos. Vamos supor, mas que isso aqui fosse muito maior, tá bem? E aí eu causei todo esse desmatamento na volta. Tá vendo que isso aqui, ó, isso aqui é importante. Por que é importante? Porque o animal que está aqui, ele está acostumado dentro da mata, ele não vai vir para essa região que não tem mata. Então, ele vai pegar este caminho aqui até chegar aqui. Isso vai gerar um fluxo gênico, mas vamos pensar que fosse uma área muito maior, tá? E isso gera um fluxo gênico. Agora, no momento que eu faço isso aqui, ó, eu tiro essa parte aqui, eu isolo essa região. Tá? Claro, pensando em quilômetros e quilômetros e quilômetros. Eu isolo essa região. Então, a tendência dos seres vivos que ficaram aqui, dos animais, dos vegetais, etc., é que tem ali o quê? Uma diminuição do fluxo gênico, e aí, com o tempo, essas espécies acabam sendo, então, mortas, ou, na verdade, morrendo, né? Não conseguindo se reproduzir, porque aí tem um parentesco, e aí tu sabe que isso diminui a variabilidade genética, e aí ficam mais suscetíveis a doenças, etc., tá? Ó, consequências, então, né, de todo esse desmatamento. Nós temos, então, a degradação de hábitats, né? Então, isso é o principal, pensando no mundo biológico, tá? Erosão, não pode esquecer que causa erosão. Eu falei ontem para vocês das vossorocas, olha como as coisas, né, vão fazendo sentido, ou pelo menos vão se fechando. Perda da biodiversidade,
Porque aí no momento que tu desmata, alguns animais morrem junto, alguns vegetais morrem junto, né? Modificações climáticas e ainda, consequentemente, os impactos sociais. E esses impactos sociais são muitos, tá? Porque quanto maior forem as minhas áreas de plantio, menor a quantidade, né? Mais pessoas vão modificar aquela região. Então, se eu tenho um desflorestamento, um desmatamento, isso gera prejuízos, né? Por incrível que pareça, para a região. Mas movimento o agronegócio, o agro é pop, aquela história toda. Bom, o agro é pop até certo ponto, né? Porque eles esquecem de falar tudo que está, né, correlacionado a essa cadeia produtiva de carne, né, de desmatamento, etc, etc. Bom, queimadas, né, como segundo item aí, também, né, bem na mídia, e aí tu vai pensar, por exemplo, nos vestibulares que vocês vão pensar, né, então vocês têm que começar, então, a se ligar, até porque, vamos lá, vocês vão fazer várias, né, várias redações, né? Então, várias redações, das temáticas, tirando o Enem, que eu acredito, eu não tenho que me meter nisso, mas só estou dando a minha opinião, né? Mas, por exemplo, tirando o Enem, né? Pode aparecer, por exemplo, queimadas e desmatamento. E aí tu precisa, olha só, imagina tu utilizar na tua redação, olha aqui, ó, isso aqui, CONAMA, tá? Número 001 de janeiro de 1903, traz como impacto ambiental, e aí tu dá aquela introdução bonitona, entendeu? Como é que é? Repertório cultural, não é isso, né, Duda? Aquele dia que tu e o Matheus me lembraram. Então, repertório cultural, aí tu já vem com isso na tua redação. Olha só, o cara lê, pô, isso aí manja, hein? Entendeu? Já dá aquele impacto na tua redação, vocês que fazem aí aula de redação, vocês sabem disso. Traz lá uma citação, né? Às vezes os caras inventam citações aí, né? Então, esse aqui é real, entendeu? É real, porque, pô, eu tive aula com o Elton, porra, me incomodou aquele dia sobre isso. Então, é uma possibilidade aí, ó. Bom, vamos lá. Queimadas, tá? Tipo de prática agrícola utilizada no meio rural. Então, é uma prática, tá bem, pessoal? Então, a gente não pode achar que assim, os caras fazem, porque quer. Não, porque isso se estabeleceu no país. Sempre foi assim. Aí tu entende aquela história? Sempre foi assim, a gente não pode mudar, a gente não pode melhorar. Pode, tá? Mas é de novo, a questão, de novo, né? Não tem nada a ver com ser, né, vermelho, comunista, etc, etc. Tem a ver com, cara, isso prejudica o ambiente, inclusive para vocês que moram aqui, né? No caso aqui, eu digo no campo, né? Sendo uma das ações mais, eu falei, mais antigas realizadas pelo homem. Considerada de baixo custo, olha a importância, isso aí tem a ver, então, também, né? Conhecida pela rapidez, pois, em muitos casos, ela é utilizada como ferramenta de limpeza de solo e de fertilização. Por que fertilização? Que vai criar o vegetal morto, daquilo que tu queria eliminar daquela região. E aí vai deixar, né, no solo, e esse solo, tu sabe quem é que vai trabalhar, né? Nitrobactérias, pseudomonas, nitrosomonas, todas aquelas bactériazinhas que a gente conversou, que vão transformar toda aquela substância queimada em nitrato, para que quando tu for preparar, né, a terra para esse plantio, elas estejam lá disponíveis. Simples assim, tá? Bem simples assim, tá? Bom, contrapartida, né, dessas queimadas aí de limpeza. Alguns casos, sua aplicação pode perder o controle. Olha o vento que eu falei. O vento leva aquelas fagulhas, né? E se está muito seco o local, Lara, eu posso queimar o teu campo, que está lá adiante. Porque aquela fagulha, sabe aquela fagulhinha que vai levantando quando a gente faz churrasco, né? Que ela fica assim, né? Parece que tá andando como é que é? Como é que se fala? De paraquedas. Ela vai indo. Aí tu imagina um dia de vento, que nem hoje, levantou um vento louco agora de tardezinha, aqui pelo menos. Então aí tu imagina, tu fizesse ali, tô fazendo churrasquinho e ele tá levando. Pô, pegou lá na roupa da vizinha lá. Aí imagina, pegou fogo na roupa da vizinha. Aí tu te incomoda, tá? Ainda mais aqui nesse... Bom, aí o que acontece, né? Fala. Eu vi, eu não sei em que página no Instagram, mas eu vi tipo um tipo de técnica que não era por meio de queimada, que era como se fosse umas correntes assim de arrasto, que tipo era umas correntes gigantes que ficava empurrando tudo e quebrando tudo, matando tudo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, puxado por uns baitas de uns tratores, né? E eles vão derrubando tudo. Aí derrubam as grandes árvores
Aquilo ali, sabe por que aquilo ali é mais utilizada para a indústria madeireira? Entendeu? Porque eles conseguem aproveitar. Claro que aí eles já querem aproveitar os vegetais. Então, vamos dizer assim, ó, eles vão derrubar, vão utilizar a madeira, tá? E depois eles veem o que eles fazem com o campo, entende? É mais justamente por isso, que é mais rápido do que tu ir cortando lá com uma serra, uma por uma, tu entende? E aí uma por uma... Elton, eu fico imagina a quantidade de bicho que deve morrer com aquilo. Claro. Meu Deus, eu fico chocada. Os passarinhos que ficam nas árvores, os bichos que estão no chão caminhando. Não, assim, ó, a gente fala, de novo, ó, tá vendo? A gente tem essa visão muito assim, ó, que é só animais, né? Mas imagina a quantidade de vegetais que também morrem. Plantas que, por exemplo, pode ter 1 metro, meio metro de altura, né? Que tem uma importância, sei lá, de fixação de nitrogênio lá do solo. Sei lá, plantas que a gente nem conhece e que são literalmente dizimadas através daquilo ali. E as correntes, aquelas correntes, pode ver que aquelas correntes não é o humano que mexe, porque o humano não tem força para puxar aquelas correntes. Então, elas são engatadas nesses, né? Eu não sei como é que se chama aqueles tratores, uns tratores que fogem da normalidade, né? São tratores muito grandes. E eles vão puxando e vão arrastando tudo pela frente. É assim? Por isso que eles conseguem, literalmente, desmatar 80, como eu falei, 80, 100 campos de futebol diariamente. Entendeu? Então, são essas coisinhas assim, ó. Então, vamos lá. Ó. Em contrapartida, né, alguns casos aí, ó, podem perder o controle, causar grandes incêndios, né? Além disso, é alvo de críticas por parte de ambientalistas. Causas, né? Colheita, retirada de madeira, germinação, reciclagem de nutrientes, vandalismo, a disputa de posse, olha a história que eu te contei lá, balões de festa junina, aquela prática de liberar o balãozinho, aquele que pega fogo e aquele, né, levanta, depois ele vai cair em algum lugar. Como já aconteceu, por exemplo, de pararem quando eu estava, para variar, né? Tem coisa que só acontece comigo, mas menos mal que parou enquanto eu estava ainda no solo, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu, por exemplo, fiquei 6 horas em Guarulhos, justamente porque tinham liberado 3 balões de festa junina. E os caras suspenderam a aterrissagem e pouso, porque imagina, um avião se depara com um negócio daquele na frente, pega numa turbina, pronto, já era, tá feito a cacaca, entende? 7 horas. Eu era para ter pego o voo, né, trocado de aeronave, a gente saiu de Goiás 12:30, era para ter pego ali as 2 horas, eu fui sair de lá 8 horas da noite, 15 para as 8, mais ou menos. Entende? Por causa de 3 balões que liberaram ali naquela região de Guarulhos. Então, balões de festa junina e tal. E aí, esse balão, por exemplo, pode cair numa mata. A Serra da Cantareira, onde os Mamonas, né, se acidentaram, é ali do lado, né? Lembram? Vocês não vão lembrar dos Mamonas, mas já ouviram falar, né? Dos Mamonas Assassinas, que era uma banda que existia, né? Então, eles, por exemplo, o voo deles, eles bateram ali na Serra da Cantareira, que fica ao lado do aeroporto de Guarulhos, né? Onde tem, por exemplo, inclusive ali o maior reservatório de São Paulo, ali do estado de São Paulo, é naquela região ali, do lado, né? Bom, vamos lá. Falta de chuva, tá? Consequências, então, alteração no equilíbrio dos ecossistemas, né? Desertificação ambiental, tá? Circulações de águas superficiais, subterrâneas, prejudica esse funcionamento correto. Mudança de temperatura e umidade do solo, manutenção de controle de fauna e flora, diminuição da biodiversidade, olha que tu tinha comentado, a quantidade de animais que morrem, não só de animais, mas de vegetais, emissão de CO2, lembra? O que, por exemplo, uma árvore leva, de repente, 100 anos, 50 anos para atingir lá, 10, 15, 20 metros de altura. Ela absorveu aquela quantidade de nitrogênio do solo, carbono, né, para sintetizar lá suas moléculas. Cara, tu consegue colocar em um dia, né, de novo, toda aquela quantidade de CO2 no ar. E talvez o nosso planeta não esteja preparado para isso, né? Pensando de forma global, né? Bom, piora a qualidade do ar, então pessoas que têm dificuldade, né? Problemas respiratórios, como bronquite, sinusite, né? Asma. Então, a fumaça, ela vai prejudicar, ela compromete, né? Ainda mais a respiração.
né, contribui para o aumento da poluição do ar, intensifica o efeito estufa, né, e o aquecimento global. Essas são algumas situações, tá? O aquecimento global, né, então lembrando, efeito estufa não é um problema, o que é o problema é a aceleração do aquecimento global, tá? Então, o aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta, tá? Bom, normalmente causado pelas ações humanas, ações antrópicas, ok? Embora existam discordâncias, né, nessa parte aí do campo científico. Bom, né, as pessoas acham que é algo natural. De novo, o algo natural para nós, levando em consideração a prova para o Enem, dos vestibulares, a não ser que te dê um texto, né, que te induza a alguma coisa, a gente vai considerar como um processo de ação humana o aquecimento global. O efeito estufa, sim, esse é natural. Bom, então, a intensificação do efeito estufas e dos gases, né, do efeito estufa, então, é o que geram essa problemática aí que nós temos. Okay? Bom, assim como a degradação do meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento. Certo? São coisas, esses três primeiros são situações interligadas. Tá? Uma vai puxar a outra. Então, nós temos os gases, né, do efeito estufa, então o principal dele é o dióxido de carbono, CO2, tá? Gerado, né, pela parte que combustíveis fósseis, né, desmatamento, etc, etc. O metano, okay? Produzidos pelos lixões, produzidos pelo cocôzinho das vacas e dos boizinhos. Lembram disso? Né? Um dos locais, talvez seja o local de maior produção de metano que nós temos no planeta Terra, são as fezes em decomposição desses animais, devido à ação biológica, né? Não esquece que eles têm aquela ação biológica também, coisa que outros animais não têm. Tá? Gerado aqui pela pecuária, o óxido nitroso, né, N2O, é produzido pelas fábricas, além de gases com flúor, tá? Que eram os famosos, né? Antigamente, eles também estavam envolvidos aí, os CFCs, né? Carbono, flúor, né? Aquela história daquele que também tinham a ver com a diminuição, com o estreitamento, né, da camada de ozônio. Então, tá vendo? São gases que estão aí, são gases que vão prejudicar o ambiente. Os aerosóis, antigamente, né? Elton, fala. Esses gases aí, eles não eram tipo dos ar-condicionado também, que as pessoas que botavam aqueles refrigeradores antigos, desses desodorantes, sabe, os aerosóis, eram utilizados alguma dessas substâncias que, né, quando liberadas, parte ficava lá no teu braço, no teu corpo, e parte se liberava. Vamos lá, tu mandava, sei lá, não tinha uma manutenção legal do teu ar-condicionado. Se ele está vazando, o que vai acontecer? Se ele estiver vazando, né, ele vai ser liberado os gases ali, né, que passam dentro dele para ele gelar ou para ele aquecer, também vão ser liberados. Os refrigeradores, né, as famosas Frigidaire, aquelas antigonas, né? Normalmente as pessoas agora, né, normalmente levam para o cassino, tem lá naquela casa do cassino lá e tal, fica lá na garagem e tal, que abre aquele portão grandão, pesadão, né? Que aí ela cai, aí depois para fechar tu tem que dar aquela levantadinha, né? Todo mundo já teve um refrigerador, uma Frigidaire, porque era a marca, né? Se chamava. Elton, a minha avó fala muito Frigidaire. Mas muito, é óbvio, muito. porque é outra contextualização. Pô, falar em tua avó agora que eu me lembrei. Né? Na verdade, me lembrei hoje de detalhes e nem tinha comentado contigo. Tu conhecia tua mãe, né? Conhecia a tua mãe quinta passada. Te dava risada. Falando de ti, obviamente. Tuas orelhas deviam estar desse tamanho, hein? Nós dava risada lá. Deve ter sentido latejar uma hora, assim, umas coisas. Acho que eu te conheço. Tu é o Elton. Eu assim, olhei assim. Sou, né? Assim, sou a mãe da Lara. Eu, aí ficamos. Tá, vamos lá, voltando. Tá? E aí o que acontece? Esses gases aí, então, a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, nessas liberações. Então, não é só o gás carbônico, tá? Então, toma cuidado. Sabe que o Enem gosta, é chatinho, né? Porque todo mundo diz, vai cair o gás carbônico. Aí vai lá, aparece o óxido nitroso, tá? Então, vai ter essas questões aí, ó. Aqui, ó, o nome, né, que eles utilizam, tais como flúor e hidrocarbonos, e os perfluorcarbonos. Eu nunca consigo falar isso aqui. Bom, ainda sobre o aquecimento global, né? Então, esse aquecimento global ele pode causar um degelo, tá?
que é crítico, né, que existe essa tendência de elevação, então, dos níveis dos oceanos. A gente sabe, né? As cidades, né, que vão sofrer são as cidades costeiras, por exemplo, como Rio Grande, né? Então, o que vai acontecer se isso, porventura, algum dia acontecer, né? Então, as pessoas que moram nessas regiões costeiras, né, litorâneas ao nível do mar, vão ter que se deslocar para locais mais altos. E não é no quarto andar de um prédio. Elas vão ter que sair dessa região para ir morar em outro local. Tá? Bom, um outro efeito, né, que aí sim é o mais comum, é o aumento das temperaturas, e isso vai ter alteração. Né? Pensa, tem plantas, tem vegetais que eles suportam determinadas temperaturas. Bom, no momento que tu começa a passar essas temperaturas, tu começa a alterar o metabolismo desses vegetais. O que vai nos restar? Será que todos... Vamos pensar no Darwin, tá? Já adiantando aí nossas próximas aulas. A seleção natural. O que ele dizia? Que os seres mais aptos, né, sobrevivem ao ambiente. Ou aqueles que têm... Na verdade, não os mais aptos. Ele falava que os seres que têm características favoráveis acabam, então, né, sobrevivendo naquele determinado ambiente. Aí eu vou te perguntar, se alguns vegetais não suportam essa média de temperatura tão alta, eles vão continuar existindo? Não. Então, o que vai acontecer? Somente irá sobreviver, né, se houver realmente essa super elevação, né, então, vegetais que vão ter nessas características, né, mais adaptáveis ou que os favoreçam a viver nessas regiões. Mas, mesmo assim, né, tu começa a criar problemáticas, porque aí, de repente, espécies que são muito utilizadas, pensando até mesmo economicamente, ou agronomicamente, ou, né, comidamente por nós, humanos, né, elas serão, então, eliminadas. E aí, o que a gente faz? Vão ter que substituir por outras coisas, ou outras substâncias, ou outros vegetais. Então, é isso que a gente tem que começar a questionar. Então, assim, existe uma campanha bem intensa, tá? Eu não sei, que eu sigo, né? Por exemplo, de vários movimentos, né? Hoje, olha lá, a Lara, eu acho que olhou, a Duda sempre olha ali também. Eu não sei se chegaram a ler. Mas, por exemplo, naquela que eu compartilhei hoje do Greenpeace, eles trazem ali, que é um bonequinho assim de costa, né? Vendo tudo sendo queimado, acho que até uns bombeiros, assim. Tu vê, ali já é uma baita campanha. A WWF, aquela do Pandinha, sabe? Também, em relação... Estão batendo muito forte nessas questões ambientais. Então, por quê? Porque os caras estudam isso, né? Todos os dias, 24 horas por dia. Então, não é à toa que, de repente, eles estão batendo. É porque eles estão, vamos dizer assim, olhando, vendo coisas que talvez aconteça muito antes do que a gente acha que possa acontecer. Né? Então, quando se fala, olha aqui, com o aquecimento globais, alguns fenômenos cíclicos e anomalias climáticas vêm se tornando cada vez mais comum, como, por exemplo, o El Niño. Entre outras consequências, proporciona secas severas em muitas regiões do globo. Então, não é por acaso. Então, mesmo assim, o agro é pop, o agro é legal, o agro ganhou muito dinheiro na pandemia, o agro isso, o agro aquilo, é verdadeiro, ok? É verdadeiro que isso aconteceu, mas também, para o agro ser dessa maneira, ele tem que ser extremamente agressivo e ter cada vez mais espaço. E se as cidades estão crescendo, começa a diminuir os espaços de plantio. Né? E aí eles vão invadir o quê? Vão invadir essas florestas, esses locais aí, né? Onde, teoricamente, eles chamam de... Como é que eles chamam? De terras improdutivas. Né? Aí vai muito daquele conceito do que a gente entende, o que é produtivo e o que não é. Aqui só para fechar, então, do aquecimento global, então a luz solar, quando tem os vegetais, ela é absorvida, né? Quando tem, por exemplo, né, vegetais, ela é absorvida. Quando tem energia liberada, ela vai se dissipar. Agora, quando nós temos aqueles gases, a energia incende, aí no momento de ela fazer o processo de refletir, né, e liberar, dissipar essa energia, aqueles gases acabam, então, assim, montando uma barreira, e essa barreira, então, impede que eles se dissipem. E aí nós teremos, né, uma elevação dessas temperaturas. Aqui coloquei uma fontezinha aqui, que é legal, eu gosto disso aqui. Então, mudanças do uso da terra, ou seja, né, 44% é o que acelera esse efeito estufa, né, esse aquecimento global, desmatamento e queimadas.
A agropecuária, 25%, energia, 21%, processos industriais, 5% e resíduos, 5%. Então, tá vendo? O agro nem tão é pop assim, pensando em vida no planeta. Eleusa, Léo, fala. quando tu comentou nesse último slide aí que tu deu, tipo, da parte dos prédios ali, da indústria, não tem um nome para isso, quando não, o gás ele fica fica ali em cima? Não tem um nome técnico para isso? Porque eu lembro de fazer um Enem e sei lá, caiu uma questão, sei lá, uma coisa parecida com essa e eu não lembro se tinha um nome. Não sei, eu posso estar rateando. Mas eu achei que o que pode, assim, eu não sei se tu está confundindo, mas o que pode, por exemplo, ter, falando desse nome técnico, é uma outra situação que a gente chama de inversão térmica, tá? Que aí tem a ver com as temperaturas, que eu acho que aparece ali mais adiante. Pode ser que isso, mas um nome dessa camada, até onde eu sei, não tem isso, tá? Não tem um nome especificamente para essa camada de gases, entende? É apenas ele não vai deixar. Agora, por exemplo, assim, a inversão térmica ela vai funcionar também por causa desses gases. Aí tem a ver com as camadas de ar, né? Camada fria e camada quente, e aí por isso que a gente chama de inversão térmica. Ele vai ter, e aí vai segurar por mais tempo que o necessário um determinado tipo de temperaturas, tá? Mas também por causa dos gases, porque os gases não deixam se dissipar, né? Essa camada, né? Que é, vamos dizer assim, camada de ar quente, né, ela não deixa se dissipar. Desculpa, a camada de ar frio não deixa a camada de ar quente se dissipar, né, porque ela tem um peso, vamos dizer assim, maior, uma densidade, na verdade, maior. Eu vi uma reportagem uma vez, que, tipo, acho que foi em São Paulo, não sei em qual cidade foi, mas tipo, foi por ali, que tava, tipo, era muito poluída a cidade, e aí pegou um dia com uma zona de baixa pressão, alguma coisa do tipo, e esse nevoeiro todo de gás, tudo começou a descer, e as pessoas ficaram infectadas com... Por exemplo, assim, ó, quando tem uma camada de ar quente, a camada de ar frio, o que vai acontecer? E aí tu tem a poluição, tá? Aí o que acontece? Ele se dissipa, a camada mais leve, e aí a camada de ar frio, ele segura, né? Ele segura, por exemplo, a poluição, e aí não deixa de dissipar, então isso intensifica. Então, aquela poluição que teoricamente se dissipava, corria, a massa de ar, ela acaba não deixando ela sair daquele local, e aí concentra na cidade, e aí causa ardência nos olhos, né? Problemas respiratórios, isso acaba intensificando. São os problemas da inversão térmica, tá? Porque vai segurar essa poluição. Porque, na verdade, a gente fala em inversão térmica porque são duas camadas de ar. Uma acaba saindo fora rapidamente e a outra segura toda aquela poluição. E aí, como ela é muito densa, vamos dizer assim, os poluentes acabam não se dissipando nem se locomovendo, porque ela está, vamos dizer assim, estacionada. E aí acaba não tendo a dissipação e aí acaba concentrando numa região. Isso acontece muito em São Paulo, né? Que é um grande centro. Tanto é que assim, ó, as pessoas brincam, né? Tipo, é difícil. Cidade da Garoa. Mas não é porque é cidade da Garoa porque chove, porque é bonito chover lá. Chove porque tem uma concentração muito grande de poluentes. A cidade é uma cidade cinza, né? As pessoas brincam que só se enxerga o sol domingo, porque é um dia que tem menor movimento. Então, as indústrias, teoricamente, estão paradas, a movimentação de carros, ônibus, etc., está parada. Então, tem uma concentração menor de poluentes. Aí tu consegue enxergar o céu, senão fica sempre cinza. Entende? Eu tive 4 vezes a São Paulo e nenhuma vez eu vi sol. Nenhuma. Ou eu dei muito azar ou a cidade é muito poluída, entende? Aí tu faz o julgamento que tu achar legal ou necessário. E Cidade da Garoa, claro, tem toda aquela coisa da música. Cidade da Garoa. Tinha até os Demônios da Garoa, que era uma banda de samba.